Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, hoje batendo um papo muito agradável com Saulo César Ribeiro, que esteve conosco no 32º Congresso Espírita de Goiás. Você acompanha ainda o quadro Tira Dúvidas com Euzi e Eusita, a dica de leitura da semana, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é feito para você. Hoje você acompanha a entrevista feita por Lucas de Pádua com Saulo César Ribeiro durante o nosso 32º Congresso Espírita de Goiás. Saulo, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Lucas. É uma alegria poder estar aqui com vocês, da FEEGO, com o pessoal de Goiás. É um local que a gente tem muito carinho, porque é aqui o nosso berço, entre aspas, né? Nós moramos muito tempo aqui em Goiânia e é sempre uma alegria estar de retorno aqui. Alegria nossa. Saulo, você é um dos organizadores do Evangelho por Emmanuel, essa coletânea tão importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse trabalho para o movimento espírita. Essa importância, Lucas, ela começa a ser estabelecida a partir da própria codificação. Quando Kardec lança o terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele faz uma coletânea de máximas que dizem respeito principalmente ao ensino moral de Jesus, Kardec cria esse link, esse laço entre a codificação espírita e o Evangelho do Cristo. Obviamente que muitas coisas existem no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, de uma forma geral, que ainda são difíceis para as pessoas entenderem, trazer para a atualidade. E o grande trabalho do Emmanuel, ao longo de 39 anos, foi comentar uma série de versículos do Novo Testamento, tanto dos evangelhos, que foram o material primário, né, o que Kardec mais abordou, mas também das cartas de Paulo, de Atos dos Apóstolos, de Apocalipse. E Emmanuel já, com a base que Kardec estabeleceu, ele nos ajuda a compreender esses textos. Esses comentários do Emmanuel estavam dispersos em várias obras, em mais de 130 livros do Chico, e a gente acha que essa coletânea, ela ajuda exatamente a lançar sobre os textos bíblicos a perspectiva espírita. Como é que nós, espíritas, podemos resgatar o ensino de Jesus e aplicá-lo na atualidade? Esse é o grande trabalho do Emmanuel e essa coletânea facilita isso, porque na medida em que ela está organizada por volumes, ela nos possibilita olhar o Evangelho de Mateus e ver o que Emmanuel comenta sobre o Evangelho de Mateus. A mesma coisa com o de Marcos, de Lucas e de João. E você já lançou os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, João e Lucas. Isso. E o que a gente pode esperar aí para frente? Olha, o 5º volume, que é o Atos dos Apóstolos, para nós é um volume muito especial, porque ele, além dos comentários de Emmanuel, ele vai trazer também um paralelo entre o livro de Atos dos Apóstolos e o livro Paulo e Estevão. Esse livro, Paulo e Estevão, é um livro que Emmanuel ele relata a história por trás de Atos dos Apóstolos. Ele dá detalhes, ele explica ocorrências. E o livro de Atos é um livro muito importante, porque ele narra a sequência, depois que Jesus tem aquela ascensão aos céus, como é que os continuadores da Boa Nova deram ensejo a esse trabalho de divulgação e de vivência do Evangelho. Mas como ele é narrado numa linguagem de 2000 anos atrás, numa cultura semita, nem sempre nós, homens e mulheres do século XXI, conseguimos fazer o paralelo entre as dificuldades daquelas pessoas que estiveram vivenciando a Boa Nova no seu nascedouro e os nossos desafios na atualidade. E Emmanuel, quando resgata Paulo e Estevão, ele traz essa possibilidade. Então, para nós, assim, é um livro que a gente tem muito carinho por ele, é um livro que deu um pouco mais de trabalho do que os outros volumes. A gente espera que ele esteja disponível aí já no primeiro semestre de 2016, se não logo no começo do segundo, porque a gente fez uma pesquisa em todo o livro Atos dos Apóstolos, cada passagem, e a gente buscou essa passagem em Paulo e Estevão, e a gente vai oferecer para o leitor esse material de pesquisa. Então ele vai ter na página da esquerda o texto de Atos e na página da direita a narrativa do Emmanuel, daquele momento específico que o livro está narrando. Muito bom. E para nós espíritas, qual seria a importância do estudo da Bíblia? Eu acho que Kardec estabelece isso muito bem quando ele coloca na questão 625 Jesus como guia e modelo para nos trazer de volta, né, para nos relembrar as leis divinas que estão na nossa consciência e que dizem respeito à nossa felicidade. A maneira como Cristo
vivenciou essa mensagem, o que ele nos trouxe, aponta, dentre muitas outras coisas, mas principalmente para isso, para um caminho para que a gente seja feliz. No cotidiano da vida, quando eu estou lidando com as minhas questões do dia a dia, as questões de família, há sempre uma indicação na vida de Jesus, no exemplo de Jesus, no ensino de Jesus, de como a gente deveria se portar, visando de fato uma felicidade real. E quando nós espíritas, de posse da terceira revelação, conhecemos a realidade do mundo espiritual, muitas coisas que são obscuras, que Jesus não pôde dizer ou que ficou um pouco oculto em função da natureza da linguagem, da forma da narrativa, a doutrina espírita esclarece isso. É sempre bom a gente lembrar que Jesus nunca escreveu nada. O material didático do Cristo não foi o pergaminho, não foi a tinta. Ele lidava com o contato com as pessoas, tocando de coração para coração e escrevendo a sua mensagem naquilo que há de mais imperecível, que é a consciência e o coração da criatura humana. Foram outras pessoas que registraram essas narrativas, esses exemplos, e registraram dentro de uma cultura, não se poderia esperar nada diferente. Então é importante a gente ir na essência da mensagem, no que está por trás do texto, no que há de imortal nesses relatos e trazê-lo para a atualidade. Eu acho que esse é o grande desafio hoje para a doutrina espírita, porque Kardec mesmo disse que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, aqueles primeiros pais da igreja, de uma maneira geral, só são ininteligíveis e alguns até incompreensíveis por falta da chave que se lhes permita aprender o verdadeiro sentido. E essa chave está completa na doutrina dos espíritos. Então, para nós é utilizar a chave, utilizar algo que nós já temos para compreender essa mensagem e poder, de fato, tornar a nossa vida uma vida mais feliz, não sem dificuldade, mas que nos ensine a, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dos desafios, a gente não perder o rumo e conseguir se manter nesse caminho que o Cristo tão bem abriu para nós. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes você confere a dica de leitura da semana. E voltamos já já. A dica de livro de hoje é essa, Das Causas Primárias, do Tarsílio Rangel. Por que eu estou dando essa dica? Trata um assunto que para muitos é árido, que é a parte científica do Livro dos Espíritos, em especial sobre a criação. As primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, aqui são só 16 perguntas e rendeu um livro muito bom, por sinal. Então é a dica de hoje, leiam, estudem, mas não fiquem só nas 16 que ele tratou, não. Caminhem na leitura e vão no Livro dos Espíritos até a última questão. Mas vocês verão a qualidade desse livro que vale a pena ser lido. A Fraternidade Sem Fronteiras está apoiando aproximadamente 3.000 crianças numa das regiões mais desafiadoras do mundo. Então nós estamos convidando você do movimento espírita para nos ajudar, porque nessas regiões existem 600.000 crianças que precisam de apoio. Então nós convidamos a todos para que venham participar conosco, acessando fraternidadesemfronteiras.org.br e apadrinhando uma criança. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Estamos de volta com a entrevista feita durante o 32º Congresso Espírita de Goiás com o nosso amigo Saulo César Ribeiro. E como você disse, o estudo da Bíblia é um estudo difícil, né? Que exige um certo cuidado. E qual que é o seu método de estudo? Eu queria que você dividisse isso com o público. Eu acho que, primeiramente, a primeira grande orientação que a gente dá é partir do texto. Apesar de ser um texto difícil, apesar de ser um texto que traz nuances, linguagens, características de época, de cultura, mas dá uma lida. Abre o livro, lê, tenta não parar naqueles versículos mais difíceis, lê, dê uma visão geral do livro. Acho que esse é o primeiro passo mais importante. O segundo é considerar que existem aspectos culturais, aspectos linguísticos. E aí buscar uma literatura de apoio. Hoje em dia no Brasil nós temos uma vasta literatura, temos um trabalho muito bem feito por companheiros do movimento espírita, como Haroldo Dutra Dias e tantos outros que vêm contribuindo com essa possibilidade de compreender cultura, linguagem. Isso já vai ajudar bastante.
E depois a gente sempre recomenda nunca perder de vista os princípios da doutrina, porque são eles que vão nos ajudar a resgatar a essência dessa mensagem. Então, se a gente tiver essas 3 etapas, né, dá uma lida no texto, né, trazer essa contribuição histórica, cultural, tentar entender um pouquinho a época, não fazer o Evangelho se ajustar à nossa compreensão, mas fazer o esforço de nos encaminharmos, viajarmos até aquela época e ter em mente a contribuição da doutrina espírita. Eu acho que o estudo vai ficar um estudo gostoso, vai ficar um estudo rico e um estudo muito útil para quem empreender. Uma vez que a Bíblia ela relata um histórico de uma civilização antiga, com uma outra cultura, como é que deve ser o nosso olhar para isso? Como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio entre os dias atuais e os dias da Bíblia? Essa é uma pergunta muito importante, Lucas, porque muitas pessoas tentam olhar para o texto bíblico como se aquelas narrativas estivessem acontecendo hoje no Brasil do século XXI. Isso não é verdade. Aquelas narrativas aconteceram há 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, dizem respeito a um povo com características tecnológicas, culturais, muito diversas da nossa. Era um povo pastoril, era um momento da civilização que os princípios básicos da nossa sociedade não estavam estabelecidos. Então a gente deve olhar para isso sem o preconceito de quem olha para essa realidade e a julga inferior à nossa. Seria mais ou menos como um adulto olhar para uma criança brincando e começar a fazer juízo de valor acerca da racionalidade, da pertinência ou não daquela brincadeira. É um momento específico. Essas narrativas, elas foram registradas com um propósito: trazer uma experiência da relação da criatura com o Criador. Esse é o grande propósito, principalmente dos textos do Velho Testamento. Narrar um conjunto de experiências, de vivências, de desafios, de acertos e de erros, porque nós somos criaturas humanas, somos suscetíveis a acertar e a errar. E ali nós temos esse primeiro ensaio dessa relação da criatura com o Criador e uma tentativa de compreensão desse Deus que até nos dias atuais, nós, enquanto humanidade, não temos um consenso. Não sei se chegaremos até algum dia, mas o fato de não haver um consenso indica, de certa forma, que nós ainda estamos em busca de compreender a criatura, compreender o Criador, assim como o Criador também está em busca da sua criatura. Então, ainda bem que é uma via de mão dupla, né? Deus em busca do homem e o homem buscando Deus. Essas narrativas têm esse papel. O Novo Testamento, ele já tem uma característica um pouco diferente, porque ele parte de uma figura muito importante, que é a figura do Cristo, da sua vivência, dos seus ensinos, do seu exemplo, e depois dos continuadores dessa obra. Então nós temos aí um avanço, algo que parte de uma base. Não existe Novo Testamento sem Antigo Testamento. É impossível compreender em profundidade a mensagem de Jesus sem o entendimento da sua origem. A gente sempre gosta de lembrar, não é à toa que o Cristo escolheu aquela cultura, aquele momento histórico, aquela região para trazer o seu ensino, porque se um agricultor não semeia num solo não preparado, quem dirá o Cristo, com a mensagem do amor, trazer a sua contribuição em algo que não havia sido preparado. Então aquela é a preparação, aquela é a base. Ele traz dentro dessa cultura o seu avanço, e aí nós tivemos aí 18 séculos para amadurecer e para estar preparado com o avanço da ciência, da razão, para uma compreensão mais profunda da vida espiritual, que fecha, que encerra, que dá coerência a todo esse grande conjunto de revelação da mesma lei divina. Antigo Testamento, Novo Testamento, a contribuição da doutrina espírita estão dentro do mesmo conjunto de compreensão das leis divinas. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes você confere o quadro Tira Dúvidas com Eusi e Eusita. E daqui a pouquinho, mais bate-papo com o Saulo. Programa Encontro Fraterno, respondendo a pergunta de você que está nos assistindo. Hoje contamos com a presença de Eusita Melo Quinta. Ela vai nos responder a questão que foi feita nesses termos. A cura do mal
no perispírito leva à cura de seu correspondente no corpo físico? Ou, melhor ainda dizendo, ou pode acontecer de não haver uma cura plena no corpo físico? Como você responderia, Zita? Olha, toda enfermidade é uma sujidade espiritual. Nós sabemos que todas as doenças, que todas as enfermidades, elas estão no mapa real do corpo físico, que é o corpo espiritual. O que significa isso? Que o corpo físico ele irá funcionar como um filtro, como um mata-borrão que absorve todas as impurezas. As doenças que carregamos conosco fazem parte dos nossos excessos, dos nossos desatinos, das nossas vivências desregradas. E tudo isso foi registrado na nossa caixa preta, que é o corpo espiritual. E toda cura procede primeiro do espírito, porque está vinculada a uma capacidade nossa de renovação espiritual no nosso modo de sentir, no nosso modo de perceber. Então pode acontecer de um perispírito ser totalmente limpo de todas as suas impurezas e essa limpeza não atingir totalmente o corpo físico? Veja só, é possível sim, porque esse filtro, de repente, dentro da sua constituição e de seu período de existência, não consegue ter tempo suficiente para filtrar as impurezas perispirituais. Então, tudo o que nos acontece fica registrado no corpo espiritual. O importante é a nossa renovação no aqui e no agora, para deixarmos o registro somente daquilo que é belo, nobre e bom. Porque os nossos descuidos, nós teremos que repará-los. E toda cura realmente, a princípio, procede do espírito. Se você duvida, recomendamos a leitura da página 86 do livro Fonte Viva, capítulo 86, Estás doente? Quando Emmanuel comenta o versículo do apóstolo Tiago. E o Senhor salvará o enfermo, e a fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E Emmanuel começa, estás doente? Mas de que adianta os socorristas da terra e do plano espiritual se desvelarem a seu favor se você continua insubmisso, se você continua magoado, se você continua triste? Traduzindo, se você não faz nada para sair da situação complicada em que você está. Nós todos precisamos nos ajudar, renovando-nos pelo nosso modo de sentir, procurando todas as condições que a medicina da Terra nos fornece agora, procurando todas as condições dos atendimentos espirituais, atendendo o corpo espiritual, fazendo o melhor a nosso alcance, para que a vida seja realmente plena, plena de realizações, mas, sobretudo, plena de modificações essenciais. Agradecemos seus lúcidos esclarecimentos. E queremos dizer a você que assiste o programa Encontro Fraterno que poderá acessar para seus questionamentos futuros tiradúvidas@fego.org.br. Obrigada. Convidamos o nosso caro telespectador e a nossa cara telespectadora a ficarem atentos. 25 a 28 de fevereiro do próximo ano, teremos o nosso congresso aqui em Goiânia. E o tema, vida, desafio e soluções. Quem não tem desafio? O Espiritismo tem soluções. 25 a 28 de fevereiro de 2017, o nosso congresso aqui no Centro de Convenções. Muito obrigado.
estamos de volta para o terceiro bloco de entrevistas em que Lucas de Pádua conversa com Saulo César Ribeiro. Fique conosco. E com essa grande quantidade de mensagens que a doutrina espírita vem trazendo, especialmente as vindas do Chico Xavier, será que é possível estabelecer esse paralelo? Qual que é as descobertas que a ciência vem fazendo e que foram reveladas pela doutrina espírita? A doutrina espírita, como Kardec mencionou na sua face de ciência, ela é uma ciência que estuda a origem, natureza, destino dos espíritos e as relações do mundo espiritual com o mundo corporal. Então, sempre que a ciência toca nessa dimensão mais espiritual da criatura humana, ela, de certa forma, caminha na direção daquilo que o Espiritismo tem por objeto de estudo, enquanto ciência. E todas as descobertas acerca da nossa relação com a nossa consciência, dos impactos de vidas passadas no nosso cotidiano, de muitas pesquisas relacionadas à consciência humana, elas encontram um espaço comum entre aquilo que a ciência nos traz e aquilo que os espíritos nos revelam. Obviamente que o papel da espiritualidade não é fazer aquilo que nos cabe, não é deixar de nos oferecer a oportunidade de pesquisar e de crescer. Mas sempre eles nos trazem alguma indicação relacionada a isso, relacionada à nossa vida espiritual. E a gente percebe que essa espiritualidade, independente de crença religiosa, independente de religião, ela é algo que vai despertando paulatinamente. Hoje nós já temos companheiros católicos, evangélicos, budistas, protestantes, que narram experiências de natureza espiritual. Um parente que desencarnou e que num momento muito específico acaba aparecendo para a pessoa, uma situação em que a pessoa recebe uma certa intuição de algo que mais na frente ela vai compreender, um certo sonho que depois se mostra como algo que fazia um sentido maior, são todos fenômenos da natureza humana. E o Espiritismo ele vem auxiliar essa compreensão e a ciência também vem trazer essa dimensão mais transcendental da criatura humana. Então, nesse espaço em que a ciência busca tratar no homem algo além da matéria, aí nós temos de fato uma grande contribuição da doutrina espírita, independente de crença religiosa, independente de proposta de denominação, porque todas elas têm a sua contribuição, mas nesse aspecto da ciência espiritual, eu acho que o Espiritismo tem uma grande contribuição. E você faz parte do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Muitas casas espíritas têm aderido a esse projeto. Fala um pouquinho para a gente. A gente sempre estimula esse trabalho, desse Núcleo de Estudo e Pesquisa, como sendo um espaço de aprofundamento. Mas esse aprofundamento, é sempre bom a gente lembrar, não é um aprofundamento meramente intelectual. Embora seja importante a razão, o Espírito de Verdade já nos orienta que existem duas asas, a asa do sentimento, a asa do amor, a asa do conhecimento da razão. O estudo do NEP, ele nunca pode se circunscrever especificamente ou unicamente ao aprofundamento intelectual. Ele deve comparecer, ele é importante, mas junto com ele, o espaço de convivência, o espaço de troca de experiência, o espaço de diálogo de pessoas que estão imbuídas de um desejo comum de compreender um pouco mais do Evangelho. Por isso, no NEP, a palavra pesquisa aparece como sendo esse direcionamento. Não é somente uma opinião ou alguém, mas também trazer uma contribuição de outros autores, trazer uma contribuição de pessoas que estão já há muitos anos refletindo sobre esses textos, linguistas, historiadores, arqueólogos, tudo isso contribui. Então o NEP é esse espaço em que comparece, certamente, o desejo de conhecer, mas, sobretudo, oportunizar esse diálogo, essa convivência, essa troca de experiências de vida. Porque, como a gente mencionou antes, isso está baseado no próprio exemplo do Cristo. Jesus não relegou a lei e os profetas. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é não vim destruir a lei e os profetas. Então, ele não abre mão dessa contribuição histórica, cultural, desse entendimento. Mas ele complementa isso e tem no seu método a convivência, ele tem o diálogo, ele tem a vivência junto com as pessoas. Então, acho que o NEP é esse resgate daquela comunidade primitiva em que as pessoas se reuniam para ler um texto de Paulo, para relembrar
uma passagem, um ensino de Jesus, um exemplo, e ali dialogar, trazer a sua vida, a sua experiência. Particularmente, eu acho um espaço muito importante para nós, dentro do movimento espírita, e para nós como pessoas, porque ele não é fechado aos espíritas. A gente já tem notícia de NEPs que trazem pessoas de outras religiões que têm interesse em saber o que o Espiritismo tem a dizer sobre determinado assunto e também trazer a sua contribuição. Saulo, muito obrigado pela sua colaboração. A gente espera que muito em breve você esteja conosco mais uma vez. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e deixo nosso abraço para quem está nos assistindo, nos ouvindo e estimulando. Estudem o Evangelho. Acho que a gente só tem a ganhar com isso. Muito obrigado. Nosso programa está chegando ao fim. Você confere agora o Momento Cultural. Agradecemos a você por estar conosco a cada semana. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Fiquem com Deus e até semana que vem. Eu vi seus pés na areia, um sonho vivo e belo. Vi suas marcas de amor criar um elo de alegria, de luz e caridade, e a terra inteira cantou fraternidade. passou ali na tela, na mente os seus passos. Por toda a Galileia, parábolas e atos. Passou o filho pródigo, a força dos talentos. O bom semeador e o calar dos ventos. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. é Jesus, todo consolo e fé, o conselheiro de paz que a gente tanto quer. É Jesus, mestre do coração, da ciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, Todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. O roteiro de paz que a gente tanto quer. O roteiro de paz que a gente tanto quer.